misto de tristeza e espanto que eu percebi nos olhares de ambos. Fiquei muito emocionada com isso. Isso me impactou de uma forma... Era como se eu os conhecesse. Reta ara corroqueira paranhá raiguipe lomocoimita. Raiqueira oicorreta araite upe. Raiteva lá verá. Raitemi aí umimbae oquitimba raujucava. A expedição dos Picos e Márcios, ela sai do Rio de Janeiro, ela passa por São Paulo, mas ela vai pelo interior do Brasil até chegar na Amazônia. Ultimamente eu estou pesquisando a língua Nhengatu. É um legado da comunicação indígena, né, que vem desde a época, do início da época colonial. Portugal não permitia que artistas, cientistas, pesquisadores levassem para fora as informações sobre o país. Então o Brasil era o grande mistério para o mundo naquele momento. Doiquai o Inhaque, Raeteba Nhangua Upe, Ha o Recharamon, Lajucu Juru Upe. Os Picos e Márcios eram cientistas naturalistas alemães. Eles chegam ao Brasil em 1817, eles retornam em 1820 e levam consigo um mundo dentro do navio. Várias espécies vivas, várias mudas de plantas, várias espécies mortas e crianças. Jaguaretenda Raevoi, Chupequeira, Raivacá, Ou Ojoguaçu Upe. Tururu, Etê, Turuliu, Caá, Nhanhanhã, Uê, Sapi. Gritam os macacos quando entram em guerra. Bom, quando os portugueses chegaram aqui, né, eles se depararam com mais de 50 dialetos falados nas regiões onde eles aportaram. Eu estava contando uma história a partir da perspectiva de uma criança do século XIX que não falava o português, que não falava o Nhengatu, que era a língua geral, também que não falava o alemão. Havia uma necessidade de se ter uma língua, né, que fosse unificar todos esses dialetos para que eles pudessem comunicar com os índios. Então os jesuítas foram os que primeiro estabeleceram, digamos assim, gramaticalmente, essa mistura para formar algo que foi chamado de língua geral. Quem não tem a palavra está morto. Foi o que Inhê e os outros aprenderam. Doiquai o Inhaque, Raeteba Nhangua Upe. Eles foram levados do Brasil para a Alemanha como peça de exibição. Raoputariquai Paranerupe. Foram exibidos na corte. Essa língua geral, já no final do século XVIII, ela mudou de nome e passou a se chamar Nhengatu. Essas crianças morreram pouco tempo depois de chegar à Alemanha. Ha Inhacanquerape, o Hassá Haetemipe tem Uá. E volto para ver essas imagens como alguém que visita um túmulo no cemitério. A história que ela conta nesse livro, né, aconteceram muitas vezes na história do Brasil, desde o período inicial da colonização. Que a história dessas crianças, ela se repete, ela permanece, ela está num ciclo de eterno retorno, infelizmente. O som do rugido da onça. Inhê, tipai, menina e grande onça. Prontinho, gente, eu já coloquei lá no grupo, para quem não conseguiu pegar o vídeo do início, né? Eu achei esse vídeo muito interessante. A Ale até falou que usou ele também para fazer a entrevista, né, a pesquisa dela depois.
Mas é isso, gente. Que livro estranhamente gratificante. Não sei se vocês sentiram isso também. É uma leitura diferente de tudo que eu já li. Me tirou completamente da minha zona de conforto. O último capítulo, então, que mistura muita mitologia, e eu não sou grande conhecedora de mitologia, eu fiquei perdidinha, até conseguir entender o que estava acontecendo. Aí eu fui dar uma pesquisada, né? E eu vi que o livro realmente é envolto na mitologia das pessoas, né? Dos antigos indígenas. Ela usou vários pedaços de mitologias e de coisas de várias tribos indígenas que habitavam naquela região na época, para fazer essa história da onça e tudo mais, né, dos macacos. Mas assim, é muito, muito diferente. Pelo menos para mim foi muito diferente, me tirou da zona de conforto. Eu vou fazer aquela breve introdução que eu sempre faço, tá? Dar minhas opiniões para vocês, e aí eu vou abrir para todo mundo falar. Combinado? Então vamos lá. Fiquei chocada de saber que essa obra, então, vai recontar um episódio real que aconteceu, então, na expedição de dois naturalistas, o Spix e o Martius, da Baviera, especificamente ali de Munique, que desembarcaram no Brasil por volta de 1817, né? E a intenção deles, na realidade, desde o início, era explorar a biodiversidade do país, porque, como a própria autora falou no vídeo, não era permitido. Portugal não deixava que as coisas saíssem aqui do Brasil, porque ele usava o Brasil especificamente para explorar. Então, quanto menos os outros países soubessem o que tinham que ir, melhor para eles. Eles estavam no lucro, não iam precisar competir com ninguém, né? Só que quando eles chegaram aqui, a ideia principal era coletar exemplares ali da fauna e exemplares da flora. Só que eles acabaram levando duas crianças indígenas para a Europa e elas faleceram logo depois da chegada. A gente estuda no colégio, inclusive, né, que as doenças que existiam, que eram comuns na Europa, os indígenas que moravam aqui, eles não tinham nenhum tipo de proteção para essas doenças, né? As doenças de lá eram completamente diferentes das doenças daqui. O clima, a água, a comida, a cultura, a língua, era tudo completamente diferente. E eles tiraram essas crianças completamente despreparadas daqui para poder levar para lá como objetos de exibição, né? Só que aqui a gente não vai ter os fatos reais originais, tá? Aqui a gente vai ter uma ficção misturada com realidade, e aqui ela vai narrar toda a história também sobre a perspectiva das crianças indígenas que foram raptadas, de Ineê e de Juri. Aqui ela vai dar voz aos silenciados, e literalmente silenciados, né? Porque a partir do momento que eles saíram da onde eles nasceram, eles não conseguiram se comunicar com mais ninguém. Afinal de contas, a língua e a boa vontade das pessoas para com eles era nenhuma, né. Eh, uma coisa também que a autora critica bastante, né, é que ela tenta trazer uma versão que seria mais real, mais original, mesmo sendo ficção, porque afinal de contas, toda a história deixada por Martius e por Spix, escrita contando a história dessas crianças, também foi romantizada para ajudar o colonizador, né, para fingir que tudo aquilo foi feito com muito respeito, muita preocupação. Então a história foi toda burlada, toda regulada, toda fantasiada para poder suprir as necessidades eurocêntricas da época, né. Então a gente vai ter aqui, na realidade, uma desromantização da história de Neê e Juri. Desromantização, porque a gente está pensando que aqui ela vai trazer uma coisa mais real, né, o que realmente poderia ter acontecido. É uma ficção que é mais próxima da realidade do que o que a gente tem de fatos históricos, né. Mas ao mesmo tempo, ela vai fazer isso com essa prosa maravilhosa, muito rica, muito empática da autora, né. Ela vai tirar essa imagem ali de explorador heróico e vai trazer, na realidade, o grande impacto desses homens
que é um impacto devastador para as populações que são colonizadas e que são descobertas com muitas aspas, né? Então eles levam essas crianças, elas perdem a identidade, elas sofrem violência cultural sobre o pretexto de de culturação, de evangelização dessas crianças também, né? A gente tem aqui também a inclusão de muitos mitos, de muitas culturas que para mim não são tão conhecidas. Por isso que eu falo para vocês que esse livro me tirou um pouco dessa zona de conforto, né? Porque eu fui obrigada a pesquisar, eu fui obrigada a ir atrás. Muitas vezes a gente conhece muito da mitologia grega, da mitologia romana, mas a própria mitologia do nosso país fica um pouco para trás, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo, tá? Tenho vergonha de falar, mas é o fato. Eu não tinha conhecimento de praticamente nada desse livro. Muita coisa eu tive que ir atrás para conseguir entender, conseguir ver da onde vinha. Então, para mim, não foi uma leitura tão simples como eu imaginei que seria por ser um livro nacional. Então, me pegou meio desprevenido, mas valeu a pena cada momento que eu dediquei para entender um pouquinho mais dessa história, né? E o mais legal é que ela vai trazer esses 2 tempos, né, o que vai facilitar um pouco, ela vai fazer esse paralelo com o contemporâneo, vai estabelecer essa conexão da história do passado com o presente por meio dessa outra personagem que é a Josefa, que na realidade não tem nada a ver com a história desses meninos, né. Esse paralelo é justamente porque a Josefa ela tá buscando uma conexão. Ela tá sem identidade, ela tá se sentindo perdida ali, né. E quando ela encontra a gravura desses meninos e ela tenta compreender essa história, ela vai se sentir representada por eles, né. Por toda essa história, pela essa continuidade de injustiças e pela necessidade de reflexão e de mudança que nunca se acabam, né. Vamos lá, deixa eu ver o que que eu anotei mais aqui. Ah, dos prêmios, né, que esse livro ganhou o prêmio Jabuti, que a autora, ela é considerada uma das vozes mais importantes da literatura nacional na atualidade, e o que torna esse livro tão complexo e tão especial é justamente porque ela é uma historiadora, né, e o fato dela ser historiadora e ela também ser poeta, trouxe uma combinação para esse livro aqui que é impecável, né. A gente está tendo uma aula de história de forma poética e muito bem escrita, apesar de ter as dificuldades que eu falei com vocês, que é muito mais pessoal. Eu gostaria até de saber como que esse livro caiu para vocês, se vocês tiveram dificuldades ou não. Deixa eu só começar com a Cássia, que ela colocou aqui. Vou falar o que senti do livro. Foi uma leitura extremamente enriquecedora. E não é só sobre as perseguições que os povos indígenas sofreram na colonização, mas o que eles sofrem nos dias de hoje. E é esse paralelo que ela traça também, né, quando ela fala eu esqueci o nome, Raoni, não é isso? Vocês são melhores que eu nesses nomes. Eu acho que é isso mesmo. Ela vai Raoni. Raoni, isso aí. Perfeito, perfeito. Hoje, para começar, nós vamos abrir a possibilidade da Alê falar, porque a Alê estudou este livro. Conta pra gente, Alê, o que que você achou? Ai, gente, mas é porque é Temos muita que coisa que eu começar li. hoje. Ah, não. Dá a sua Eu opinião. notei muita coisa, por isso, quando eu ia lendo, eu ia pesquisando, porque Você achou também. fácil? Não, né? Porque ela é uma historiadora. Aí depois que eu peguei o fio da meada, assim, lá para frente, né? Para o meio, aí foi mais fácil. Eu falei, Mas quando eu ela comecei, faz esse paralelo mesmo com o contemporâneo. Não é quando só eu com engatei na leitura, eu Raoni, fiquei perdida de novo. então, com Raoni, o nascimento da Inê, né? Uhum. A Josefa foi um ponto de interrogação. Aí depois eu fui É, eu, aprendendo. eu achei, quando a gente estava lendo na live de apresentação, eu achei que, você lembra que a gente até falou que a morte da Inê talvez fosse uma morte Uhum. metafórica e que tivesse uma ligação com o presente? Não, é a morte real dela, né? É, o livro É, fala da morte real da Inê. mas E ela ela já conta morreu pra gente no várias vezes. início. Ela morreu desde a hora que ela saiu de lá, né?
que ela Exato, exato. foi dada pelo pai dela. Isso aí. E o pior é que esse negócio aí não foi só os dois, né? Foi os outros que morreram também. E a ligação que eles Exatamente. têm com o Rio também é muito forte, né? Com os índios, eu não sabia também Exato. dessa parte. Eles consideram o rio como uma entidade, né, que fala, É que se sagrado, né? comunica. Exatamente, exatamente. Sei. E aí, ela toma um chá também, né? Eu descobri que a autora, ela quis saber tanto sobre a, a cultura indígena, que ela tomou aquele chá, que Chá de coca? é chá ayahuasca, Ah, Ayahuasca. ayahuasca. ayahuasca, Sei. para ela sentir o que ele sente e depois escrever. Ela fez um trabalho assim espetacular, né, para mostrar para a gente, os leitores. Por isso que ela ganhou o prêmio, né? Porque O livro é muito bem escrito. Mas assim, só eu senti dificuldade quando eu cheguei no, quando chegou no capítulo, na parte 3. Não é possível, não, gente. Quando chegou na parte 3 para mim foi difícil, porque entender que ela virou uma onça. No início eu achei que ela tinha virado a onça que ela tinha ficado lá dela. Depois eu entendi que ela virou uma outra onça, né? é, Pra mim foi meio confusa, eu fiquei meio perdida no início. Mas vamos lá. Vou deixar a Lena falar agora. Conta pra nós, Lena. Então, eu achei maravilhoso o livro. Foi um mergulho na história, né? Coisas que eu não conhecia, que eu não imaginava, e a Josefa como um elo de ligação para a contemporaneidade, né? Exato, exato. E o... Ai, o que que eu ia falar, gente? Tá bom, vou falar da terceira parte, que eu esqueci o que Tá, que eu ia por falar. favor. Na terceira parte, eu achei assim meio um realismo fantástico, Exato. sabe? Desde a morte dela, que dá uma ideia de que ela reencarnou como onça, né? E até ela voltar, ela voar por cima das coisas, eu achei assim, a linguagem mudou completamente, Exato. né? Aí eu fiquei perdida no início. Mas foi muito bom. O que eu queria dizer era isso, esse mergulho no passado, na contemporaneidade, e mostrou muito bem isso que a Cássia comentou, né, de como ainda é atual, aqueles recortes de notícias, né, aquelas manchetes. Nossa, me deu uma dor de ver como que ainda é tão. A gente fica chocada, né, com a história, mas como que ainda há essa perseguição até hoje, né? Isso aí, exatamente. Com a Cássia dando uma luz aqui, ó. Eu entendi que a onça era um espírito. Foi a forma que o corpo dela retornou à liberdade e pôde renascer. Pesquisei todas. É uma crítica à colonização. Exatamente. Ela deu voz aos silenciados, né? Como eu falei. A, a Inê e o Juri, tiveram a identidade deles arrancada. Eles foram jogados em outro lugar, totalmente descaracterizados, é, colocados em exposição como objetos, né? E morreram sozinhos. Morreram sozinhos por doenças que não tinham cura, porque eles não tinham imunidade para elas, né? Então faz essa crítica à colonização, e eu achei muito interessante como ela também faz um contraponto, né, entre o Martius e o Spix, esses dois historiadores, esses dois pesquisadores, porque de certa forma ela humaniza um pouco mais o Spix, como se ele tivesse cedido aos desejos do Mártir de levar aquelas crianças. Exatamente, Cássia. Só que ao mesmo tempo me parece também que ele justifica o que ele fez, porque eu estava doente e aí eu deixei isso acontecer, né? Exatamente. Por ele estar doente, ele não poderia impedir. Será? É isso que eu me pergunto. Será que ele não poderia impedir?
Será que ele não poderia ter feito nada depois que essas crianças chegaram lá? Será que ele não poderia ter devolvido essas crianças, sabe? Eu fico me perguntando, será que não existia nada que pudesse ser feito depois que eles chegaram? Porque a única pessoa que, na realidade, se importou um pouquinho com eles foi o Spix, né? Foi o único que cuidou um pouco. E também a rainha, que, de certa forma, olhou por eles e os enxergou de verdade. Como objetificar as crianças, a parte da rainha no enterro da Inê, onde ela fala, eu até marquei a parte que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu acho, tá? Que eu marquei tanta coisa que é antes da onça, a hora do enterro dela. Ah, e tem uma menção a Marielle Franco também no livro, vocês pegaram isso? Também na hora que a Josefa viaja Quando para ela Munique. viaja, isso. Exatamente, tem uma menção. Aqui, ó, achei a parte, está na página 113. Distantes de sua casa, eles encontraram amor e cuidado em um continente longínquo, mas o austero inverno do norte lhes foi implacável. É isso que eles escreveram na lápide, né? Aí ela fala: a rainha sabia, embora não ousasse dizer e tampouco escrever na inscrição mortuária ou em seu diário, que ali todos eram cúmplices daquelas mortes. Todos sopraram seus hálitos mortais sobre aquelas crianças. Aliviava-lhe a consciência dar-lhes alguma dignidade póstuma. Pode falar, Lena. Tem um momento que a rainha diz também alguma coisa de perder duas crianças aos cuidados dela, né? Exatamente, Então, da exatamente. dor que isso provocou. Exato, porque ela pelo menos considerava aqueles meninos crianças, o que muitos Uhum. não consideravam. Eram três contando com a própria filha dela, né, que ela perdeu ali. E ela até afasta essas crianças das filhas, mas eu entendi, de certa forma, a situação ali. A filha dela estava doente já, aquela coisa toda, ela já não sabia muito bem o que fazer, mas ainda assim foi a única pessoa que enxergou aquelas crianças. O Spix também enxergou. Ai, gente, passando as páginas que eu lembro da parte que o Júri morreu também e que dissecaram o corpo dele, separaram a cabeça. Nossa, aquilo ali para mim é muito doído, mesmo sabendo que corpos são utilizados para estudo, mas quando as pessoas aceitam que seus corpos sejam usados para estudo, né? Ali não foi totalmente violado, até na morte ele foi violado. Isso, foi a cabeça. Exatamente o que eu estava falando, Cássia. Impressionante, impressionante. É um livro que no início a linguagem vai pegando a gente de uma forma diferente, a gente não vai entendendo muito bem, né? Ele obriga a gente a pesquisar para a gente conseguir entender um pouco mais. É, quando ela vai falando, ela traz para o presente e fala que existem ruas, né, com o nome do Spix e com o nome do Martius, mas não existe a rua com o nome dessas crianças, e que durante um protesto, uma menina colocou uma plaquinha com o nome das crianças e aquela placa foi tirada dali também. Existe um busto do Martius, um colonizador que alterou a história real, né? Ele contou, ele escreveu o que ele era do bom grado, para poder deixar bonito para a história, né? Ele tem um nome de rua, as crianças não. É um livro, exatamente, Lena, muito, muito violento. E a exato. E a Inê, que foi a última a falecer, ela passou por várias perdas, né? Ela teve a perda da identidade, teve a perda de todo mundo que morreu ali no barco, teve a perda do Juri, que ela considerava um irmão. Ela perdeu o irmão lá atrás, quando ela foi separada. Aí ela começou a considerar o Juri um novo irmão e perdeu novamente. A gente já também fica claro no livro que ela foi abusada no barco pelo comandante do barco, né? Então são várias coisas, são várias despersonificações que ela passa, até chegar a um ponto que ela fica apática, porque ela viveu apática, né? Ela não tinha expressão, ela não tinha vontade, ela não tentava se comunicar, diferente do rapaz, né? Que ainda tentava se comunicar, ainda era sorridente, ainda era mais, mas ele tentava mais viver aquele momento, mas ainda assim também não conseguiu. Joseph é descendente do irmão da Inê? Isso aí eu perdi, Cássia. Só se você achou nas suas pesquisas. Essa informação eu não peguei, não.
Mas pode ser assim, tá? Porque esse livro tem tantas camadas que a gente precisa ler umas 5 vezes para tirar o básico dele. Só uma leitura não é suficiente, né? Vou abrir aqui. Pode falar, Daniela, conta pra gente. O que que você achou? Olá, pessoal. Olá! Antes eu queria saber se a pesquisa que você fez, Alessandra, foi para um trabalho. Depois, quem sabe você não divulga para nós, quando puder, né? Quando você puder, eu gostaria muito. Eu Aí, Ale, senti, depois você manda. eu gostaria muito de ter esse recurso. Eu senti, é, eu não fiquei o tempo todo pesquisando, porque senão eu ia perder o ritmo da leitura. Então, eu senti assim, senti numa terra estrangeira, totalmente perdida, como eu estaria se eu estivesse lá no meio dos indígenas mesmo, né? E eu entrei nesse mundo, fiquei assim muito tocada pela história das crianças, muito tocada assim pelo próprio pai ter entregue, muito tocada com toda a história. Só que assim, eu fiquei tão impressionada com o que mais me marcou assim do livro, assim, que ele foi o meu favorito, assim, né, favorito da vida. Primeiro foi o final da segunda parte, em que eu senti que a Josefa meio que é a Micheline, sabe? Eu senti, sabe? E quando ela falou que ela pegou a litografia e tinha plano de embrenhar na floresta para fazer um sepultamento, mas eu chorei, eu chorei. E aí terminou aquela segunda parte, e aí quando a gente foi para a terceira parte, que é toda onírica, né? E depois ela fala, né? Como que ela chegou na questão, né? Da terceira parte, né? E ela. E aí eu entrei de novo naquele universo totalmente onírico, muitas partes eu não entendi, mas eu entrei nele e eu senti que foi esse resgate, assim, coletivo, sabe? E eu fiquei tão admirada pela Micheline, mas tão admirada. Eu assisti essa entrevista, eu procurei o que eu consegui achar dela, sabe? Falei, gente, essa mulher, o que ela escreveu, eu quero ler. Eu fiquei muito admirada, eu fiquei sentindo assim, porque ele foi para além de um livro, sabe? Ele foi assim um resgate, ele foi nossa, foi um sepultamento que essas crianças não tiveram. É como se ela tivesse ela deu para eles um reencontro com os ancestrais e um sepultamento. É como se ela tivesse falado assim, olha, nossa, eu achei assim sensacional, sensacional, sabe? Eu acho assim que mais do que contar, do que nos fazer ver aquele mundo, nos trazer a voz dessas crianças, ela ainda deu esse fechamento, eu achei tão sensacional, sabe, assim, não só essa ideia dela sepultar os dois através da foto, mas a Inhê voltar como onça, ir lá buscar aquelas alminhas, todas as alminhas, e fazer esse resgate, assim, espiritual. Nossa, eu achei, nossa, eu chorei demais no final. E aí eu comentei com umas amigas que também estão lendo, e inclusive elas nem estão aqui. E eu comentando com elas e chorando também, falei, gente, que coisa. E aí, nossa, eu fiquei muito emocionada mesmo. Eu fiquei muito tocada por esse livro, sabe? Foi um livro, assim, que me marcou muito mesmo, viu? Obrigada, Ana. E é aquele livro que a gente precisa ler mais de uma vez. Porque É senão a gente verdade. perde as coisas, a gente não consegue compreender. Porque, como eu falei com vocês, ela quer causar esse estranhamento. Ela quer causar um desconforto. Então, quando ela muda abruptamente de um capítulo para o outro, o narrador, e ela joga a gente para o passado, ela joga a gente lá para o passado para o presente, para o passado para o presente. E aí, do nada, a gente vira uma onça, dentro da cabeça de uma onça. E ela entra, aquela cena que ela entra no rio e ela vê todos os mortos, né, que tem no rio ali, todas as pessoas que acabaram ficando, que inclusive são os corpos das pessoas jogadas ali, tem aquela cena do navio que eles vão jogando o corpo das crianças, né, que vão ficando no rio. Gente, aquela cena é maravilhosa, que cada pinta da onça é uma dor que ela viu de alguém. Então, assim, é muito bonito, mas eu sinto que eu não peguei tudo que esse livro tem para oferecer. Não sei se vocês ficaram com essa sensação. Eu precisava ler mais, conhecer mais, entender mais, né? A história básica a gente consegue compreender. A história dos Pix, do Macho, dessas crianças que foram levadas, isso fica muito claro pra gente, né?
mas me falta muito conhecimento da, da cultura indígena. E a gente vê como a gente é pobre nisso. É como você falou, Dani, a gente parece um estrangeiro dentro das nossas próprias terras, né? A gente tinha que conhecer. Como que a gente conhece mais, sei lá, os deuses gregos, as coisas, do que os próprios indígenas, os deuses indígenas? Quando ela narrou ali o parto da Inê, que é aquela coisa maravilhosa, aquela coisa poética, que ela compara o parto com as águas do rio, né? Eu falei, gente, o que é isso? Tá faltando, eu preciso saber mais. Pode falar, Lena. Você falou da história, né? E eu fiquei pensando, principalmente quando ela narra uma violência de um dos, como é que a gente fala, dessas pessoas que entranharam pelo Brasil afora, bandeirantes, Bandeira. os bandeirantes, né? Aí eu pensei, nossa, aprendi tudo errado, porque a gente, pelo menos eu, nas minhas aulas de história, eu vi os bandeirantes meio que como heróis, né? Tem monumento dos bandeirantes no Ibirapuera, e aí a Sei. gente viu como eles dizimaram, né? Desde aquela época, como que eles iam dizimando mesmo as Exatamente, pessoas, né? exatamente. É muito legal a gente pensar nisso. E ela é mais legal ainda quando a gente vai tentar entender, por exemplo, o povo Miranha, dentro dos povos indígenas daquela região ali, eles eram considerados os inimigos de todos os outros, como se fosse a persona não grata, porque eles tinham faziam essa troca, né? Eles pegavam as pessoas, os prisioneiros de guerra, os filhos dos prisioneiros de guerra, e trocavam com os homens brancos por coisas, né? Então, os próprios povos indígenas não gostavam tanto do povo Miranha. E aí eles viviam em constante conflito. E aí você vai lendo isso e falei, gente, como é que eu não sei de nada disso? Como que eu nunca ouvi falar de povo Miranha antes desse livro? É essas coisas que tinha que ter falado. A gente aprende do Bandeirante, mas a gente não aprende dos povos indígenas direito, né? Falta muito conhecimento. Pode falar, Dani. Que eu fiquei também muito encantada com esse universo, né, indígena. Falei, gente, não, tem que ler. E eu tinha lido o livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que na verdade, é um extrato de uma palestra que ele fez lá em Portugal. E ele fala disso, da questão da montanha. A montanha, tem as irmãs montanhas, tem, né, o rio, eles têm esse respeito com todos os seres, né? E aí eu falei, gente, eu me encantei e eu quero ler mais sobre. Aí eu já pesquisei o livro do Davi Kopenawa, né? A Queda do Céu. Já fiquei sabendo que é um calhamação, mas eu quero saber mais desse universo. E eu tenho vontade de reler esse livro, mas aí com mais recurso, né? Com Exato. É porque falta mais pra gente. pesquisa. Falta mesmo, falta. Deixa eu ver Mas com eu as quero ler meninas. mais sobre isso. Vamos achar mais livros. Eu estou curiosa também. Deixa eu ver o que a Cássia falou aqui. Os livros de história são pobres. Eu fiquei com a sensação de que fui enganada por anos, que não conheço o mínimo da minha própria cultura. É essa a sensação que a gente sai desse livro, né? A Josefa e a Inê, porque fala da descendência, da nossa ancestralidade. Exatamente, exatamente. E aí esse paralelo, né, que faz com a Josefa no presente, porque a Josefa, ela também se sente uma estranha dentro da sua própria terra, né? Ela não se sente sem identidade, ela se sente perdida, ela se sente excluída. Por isso que ela se conecta tanto com a Inê e com o Juri quando ela vê essas figuras, a ponto dela ir até Munique para poder e ela fala adotar essas imagens para ela. Ela não fala comprar, né? Ela fala adotar essas imagens. É bem interessante. Agora vamos ao rapaz do encontro. Tudo bem, Adilson? Você quer falar? Você quer mandar no chat? Oi, boa noite, pessoal. Boa É a primeira noite. vez, né, aqui, Seja bem-vindo. obrigado. Eu não preparei nada, a primeira vez que eu participo, a gente poder ver como que é o sistema de vocês, né, que a gente está conhecendo. Tá dando para ouvir bem? Tá, perfeito. Duas coisas, né? O livro, o que realmente eu acho que era o ímpeto da autora, né, da escritora, ele conseguiu dar, né? Que é nós, primeiramente, conhecemos um pouco da nossa cultura, né?
dar valor, né, a essas crianças, né, que foram sequestradas, né, literalmente sequestradas, né, e valorizando muito, né, essa parte que nós não conhecemos, né. Pela conversa de vocês, eu falei algo muito comum. Todos tivemos dificuldades para entender o livro. Então, não tem como. Muita coisa que a gente não conhecia. Talvez o livro, por não ser escrito numa ordem cronológica, dificultou um pouco, né? Um vai e volta, né? Existe um pouco do realismo, né? Um realismo fantástico, que é muito presente, né? Que, sem dúvida, né? Deixou o livro um pouquinho mais complicado, mais diferente. Um livro muito atípico que eu estou acostumado a ler. Muito atípico. Mas foi muito gratificante, sem dúvida. E Sim, sim. E tem outra questão, já que citaram aí, né? A gente se vê a escritora na pessoa da Josefa, né? Exato, como as meninas falaram. É uma coisa, né, muito presente ali, não tem que questionar, né? Mas para mim foi isso, é um livro muito bom, gostei, foi difícil depois, foi muito difícil. Você falou certo, Antônio, eu li para ler 2, 3, 4 vezes para a gente poder pegar tudo, porque não pega, não dá. É muito Exato, difícil, né? exato, Mas foi exato. isso. Seja bem-vinda, Adilson. Aqui você pode falar o que você quiser. Se não quiser falar, você também não precisa falar. Você está em casa, tá? Não precisa trazer grandes análises, só mesmo a sua opinião. Pode ficar tranquilo. As meninas aqui, tem gente que você vai ver. A mesma menina que nesse livro afundou, leu, detalhou, no outro não vai ter feito isso, porque cada um livro bate de um jeito. Já tivemos livros que as pessoas apaixonaram e outras odiaram por aqui. E é assim que a gente vai seguindo e vai evoluindo, né? Pensando diferente, saindo da caixinha. Até Com certeza. porque O Som do Rugido da Onça foi escolhido por todo mundo. Esse foi o livro mais votado da nossa eleição do primeiro semestre, tá? Eu não votaria, não conhecia, nem para você ter ideia. Eu não gosto muito de me aventurar, né, em outros temas que não é o meu, mas foi muito bom, foi muito bom. Muito bom, exatamente, exatamente. E esse foi o mais votado, tá? Vocês arrasaram na indicação, mandaram muito bem. Ficou entre esse e a Oração para Desaparecer, da Socorro Alcioli. E esse ganhou. Oração para Desaparecer é lindíssimo, só que não é tão difícil de entender, dá para vocês lerem com calma, é mais fácil. Fica a recomendação. Porque Socorro se olha muito bom, né? É Um espetáculo, tá? é, Leiam, por mais que a gente não tenha lido no clube, leiam porque vale cada minuto gasto lendo Socorro Alcioli. Pode falar, Lena? Tá sem som? Liga o som. Fofocas de bastidores. A Micheline Veruns, que ela esteve aqui em Uberlândia, infelizmente eu não estive no Ah, meu evento, Deus. mas ela veio participou de eventos na livraria que eu frequento. Então eu vou tentar pesquisar se ela é a Inê ou não. Ah, não, a Josefa, se ela é a Josefa ou não. Dá uma Vou sondada e vou traz a tentar fofoca pra sondar. gente. E Por outra favor, igual a Cássia coisa, falou. Veruns, que não é o sobrenome dela. Ah, Veruns, que era uma personagem de um livro que a mãe lia para ela, e a ai, que lindo. personagem se chamava Verunsky, mas ela não se recorda que livro é, ela não se recorda do título do livro, mas era um Nossa, livro que a mãe, aí ela inspirou no sobrenome. muito obrigada, porque se você olha o nome desse numa livraria, sem nunca ter ouvido falar, você ia achar que era um livro nacional. Micheline, com Y no final, Aham. e o Verunsky escrito desse jeito, você nunca ia imaginar. Você ia achar que era tudo russa, tudo menos Uhum. brasileira, né? Vou ler para vocês só as anotações que eu coloquei aqui no livro, né?
Primeiro eu anotei que os Miranhas são um grupo indígena que habita o médio rio Solimões. Eles ficam ali no Amazonas, tá? Então eles ficavam ali e ele ainda existe povos deles habitando naquela região. Eles não foram completamente exterminados, né? Para eles, a Terra é como um ser vivo gigantesco composto por animais e plantas. E os senhores do mundo são os representantes dessas espécies. Aí, por exemplo, a onça é o senhor dos animais, porque a onça é o representante da fauna da região da Amazônia ali. Então, é interessante essas anotações assim para a gente entender o básico, né? Para eles, a bacia do Barranco do Pamar é o centro do mundo, que foi onde Nimue criou o universo dentro do seu próprio corpo, né? Então, para eles, a Inês sai dali daquele lugar, onde aquela bacia que ela conhecia era da onde foi criado o mundo, ela teve um choque cultural gigantesco, né? Porque ela saiu daquela bacia e viu que o oceano não tinha limites, ela não enxergava o fim, né? A parte que ela tá vendo o oceano ali pela primeira vez é muito interessante porque ela fica bastante confusa, né? Porque ela tinha um conhecimento de mundo daquilo ali, e de repente abre aquele mundo gigantesco para ela. Na ditadura os povos indígenas foram quase exterminados, né? É aqueles textos que a gente vê no final ali, de todos os representantes políticos que já falaram coisas contra os indígenas, né? Do mais antigo até o mais atual, da ditadura até os tempos atuais, né? Mais recente. Aí eu anotei aqui também, ó, os Miranhas são comandados por um Tuxauá, que era o pai da Inê, né? Que deu ela de presente. E ele é eleito pelos membros do grupo. Ele não nasce um Toshua, né? Mas ele também pode ser destituído caso as pessoas não queiram mais que ele fique no cargo, né? E aí, aquela anotação que eu falei, que o povo Mironha era considerado os anti-heróis, porque todos os outros povos indígenas consideravam eles bárbaros e antropófagos, porque eles, né, entregavam os próprios indígenas para os brancos. E que os chefes eram conhecidos por vender aos brancos prisioneiros inimigos, membros de hordas rivais e mesmo seus próprios filhos, né? Então eles já tinham uma fama meio ruim ali naquela região, que não justifica, claro, nada do que fizeram com eles. Eu anotei aqui também o nome, né, dos cientistas reais, que era Carl Friedrich Philipp von Martius. Ele era naturalista botânico, ele era um explorador alemão do século XIX e ele estudava flora e cultura indígena no Brasil. Ele nem estudava, não tinha motivo para ele levar as crianças, né? Já o Jonathan Baptiste von Spix, ele também era um naturalista botânico, só que ele era mais afeito à escrita, né? Ele não fazia tanta pesquisa de campo. E aí essa expedição científica ocorreu entre 1817 e 1820. E a intenção inicial dela era só coletar algumas espécies da flora e da fauna e fazer algumas observações, né? Só que aí eles acabaram levando dois jovens, que foi essa menina Miranha e esse menino Juri, para Monique. Só que, como toda coisa ruim sempre traz uma coisa boa, as descobertas que eles fizeram foram extremamente importantes para a botânica brasileira. Da mesma forma que, como eu estava falando, quem estava no encontro anterior, o Holocausto também foi extremamente importante para a medicina, né? Infelizmente, pelo menos alguma coisa sobrou, né? No fim viraram sequestradores. Eles deixaram de ser cientistas e se tornaram sequestradores. É o maior legado que eles deixaram, né? As pessoas vão lembrar deles como isso. Por mais que eles tenham tentado reescrever a história, não adiantou muito. É isso, pessoal. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Podem falar. Sou todo ouvidos. Nada? Então eu vou explicar para quem é novo aqui. Estou até com um monte de papelzinho aqui que eu vou enviar esses brindes para vocês essa semana ainda, tá, gente? Tá anotado ali das outras, não esqueci, não. Vou fazer o sorteio de quem participou do desafio, tá? Aí eu mando um presente para vocês. Quem ganhar o sorteio, entra em contato comigo no privado lá no WhatsApp,
tá? Pra gente resolver as coisas. Combinado? Cada um vai ter um número. Eu vou falando aqui, vocês vão anotando. Eu vou só abrir no site aqui por enquanto. A Daniela vai ser o número 1. Tô falando na ordem da minha tela aqui, para ninguém ficar perdido. A Alessandra vai ser o número 2. O Adilson, o número 3. A Cássia, o número 4. Não vou esquecer a foto, Lena. E a Lena, o número 5. Inclusive, deixa eu só fazer um negócio aqui antes que eu esqueça. Foi. Pronto. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem. Todo mundo tá lembrando o número aí, né? Vamos lá. Então, eu vou sortear de 1 a 5. Número 3, o Adilson, primeira vez já ganhou. E vou sortear mais um. O número 5, a Lena. Fala comigo no privado, tá, gente? Me chama lá no WhatsApp. E o pessoal que ganhou as outras, vocês estão aqui na minha parede, eu não esqueci de vocês, eu vou mandar tudo junto, tá? Muito obrigada pela companhia. E estejam preparados, porque a nossa leitura de abril vai ser massa também. O desafio vai ser o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, que é um dos clássicos da literatura moçambicana. Vai ser um livro de contos. Vai ser bem legal, tá? Agora preparem para a foto. Se não tiver o livro, só aparece com um sorriso aí. Cadê você, Ale? Deixa a Ale aparecer. Vou batendo sem ela aqui. Aí, vamos, Ale. Deixa eu ver. Todo mundo de olho aberto, lindo, maravilhoso. Pronto. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês, tá? Foi ótimo ler o livro. Quem ganhou me chama, não esquece, tá? E quem ganhou no outro pode me chamar também para me relembrar que não tem problema. Tá bom? Beijo, pessoal. Obrigada. Boa noite. Ah, quarta-feira a gente começa o mapeador de ausências, hein? Espero vocês. Tá, joia. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau.
podcast